Oi, pessoal, meu nome é Carol e hoje eu quero compartilhar com vocês um pedacinho muito importante da minha jornada espiritual. Eu sempre falo sobre bruxaria e espiritualidade no meu Instagram e no TikTok, e hoje eu quero te contar um pouquinho de como tudo isso começou, como eu me descobri bruxa, como foi o meu despertar, e quem sabe essa história pode te inspirar também. Bom, antes de tudo, a minha vida era bem diferente. Eu frequentava a igreja, toda semana eu ia na igreja, uma vez por semana eu estava na igreja. Não seguia todos os dogmas da igreja, mas era onde eu buscava respostas, era onde eu tinha o contato com o divino, digamos assim. Eu frequentava a igreja evangélica e eu acabei me afastando da igreja por um tempo. Só que desde a minha infância eu vivia coisas muito espirituais. Eu morava num lugar em que se julgava ser mal assombrado, que haviam muitas histórias sobre aquele local. Só que, como a comunidade em que eu vivia, a maioria das pessoas era ou católica ou evangélica, a gente cresceu realmente com medo e não entendendo. Porém, a gente sempre soube que existia um lado espiritual diferente do que aquele que a igreja pregava. E isso se deu por muitos anos sem entender e sem ter explicações sobre o que realmente acontecia. Aí a mudança veio com a minha irmã, que começou a frequentar as cerimônias de ayahuasca. E ela relatava o que ela via, o que acontecia ali. No começo eu entendia, ouvia os relatos dela, porém julgávamos que aquilo era algo que ela estava se perdendo. E eu não acreditava realmente não acreditava que aquilo pudesse fazer bem. E até que uma das minhas outras irmãs acabou indo, também foi contando relatos, e a gente foi começando a tentar entender melhor o que estava acontecendo, tentar ver realmente de uma outra forma, de um outro ângulo. E aí eu acabei indo também. A minha primeira cerimônia foi bem intensa. Eu fiquei com medo, eu não entendi, eu fiquei muito sem saber o que estava acontecendo. Eu olhava para as pessoas todas estavam de olhos fechados, todo mundo estava ali em posição meditativa, ou estava, sei lá, tendo a experiência realmente. E eu tendo aquela experiência do corpo, tá entorpecido, e eu fiquei realmente apavorada. E eu olhava para as pessoas e falava: Meu Deus, as pessoas estão aqui para ficar dessa forma, as pessoas são drogadas. Eu pensava realmente isso. Depois que a força da ayahuasca passou, eu me senti muito bem, um lugar que me trazia paz. E o que mais importou para mim foi isso, que eu me senti em paz naquele local. Na minha segunda experiência com a ayahuasca, eu fui porque as minhas irmãs me falavam assim: de primeira, tu não vai entender. Tu vai entender depois de uma terceira cerimônia ou de uma quarta cerimônia. Aí tu vai começar a entender os processos e tal. Eu fui, não, realmente vou ir então. Vou ir para tentar entender o que aconteceu, como é que funciona, por que que elas viram isso ou tinham isso e eu não tinha. Na segunda consagração, eu entendi como funcionavam os processos da ayahuasca. Eu estava fazendo limpezas espirituais. E eu me senti extremamente bem, extremamente feliz naquela consagração. Foi assim, ó, algo que esclareceu muita coisa na minha vida que eu não tinha resposta. Na minha terceira consagração, eu não consegui entender algumas coisas e isso me despertou muito medo. E então eu decidi me afastar um pouco e não frequentar de novo algumas cerimônias. E nesse meio tempo, eu comecei a entender e procurar e ler sobre a espiritualidade. Nesse meio caminho ali, eu comecei a ter vários convites das gurias para mim continuar indo para a cerimônia e eu não conseguia me encaixar mais naquilo ali. Eu me sentia mal porque era algo muito pesado e eu via muito julgamento das pessoas e que, é tu que tem medo, porque tu precisa isso, porque tu precisa aquilo. E aí eu comecei a tentar achar e entender a minha espiritualidade de uma forma diferente, como eu mesma acender uma vela em casa, eu frequentar um banda, tomar um passe, eu fazer um banho de ervas na minha casa. E aí eu comecei a tentar entender melhor para não depender de ninguém, para não depender de outras pessoas para me dizer o que é certo ou errado, e também não depender de ir para a cerimônia de ayahuasca ou não. Então eu comecei a entrar no mundo da bruxaria. E aí eu comecei a entender que
Antigamente, as pessoas que tinham seus próprios dogmas, que tinham suas próprias religiões, que seguiam as coisas que elas acreditavam, que gostavam de plantas e ervas, respeitavam os animais, tinham essa conexão com a natureza, elas eram chamadas de bruxas e elas eram queimadas na fogueira por isso. E aí veio o termo de me reconhecer como bruxa. Então, a bruxaria natural, para mim, foi algo bem natural de começar a introduzir na minha vida, porque eu já fazia algumas coisas. E aí, quando eu comecei a ler e entender a bruxaria natural, eu falei, poxa, eu já faço isso aqui. A partir daí, eu comecei a só dar sequência nas coisas que eu me interessava. Eu estudei mais sobre herbalismo, fui entender mais sobre fases da lua, fui começar a estudar muito mais sobre cristais, energia. E para mim foi algo muito natural que foi acontecendo, e conforme eu ia tendo dúvidas, eu ia pesquisando, eu ia lendo, eu ia entrando em sites, eu ia vendo vídeos, eu ia lendo alguns livros, procurando alguns livros para mim que pudessem fazer sentido ali para mim e que pudessem me ajudar. Aí dei início ao meu projeto, que é o Bruxarias e Incensos, é o meu Instagram, o TikTok também. Fui compartilhando com as pessoas as experiências e os aprendizados que eu estava tendo também. E pra mim foi dando muito certo, que foi algo que eu comecei a pegar cada vez mais gosto, mais amor por isso. E introduzir no meu dia a dia com o trabalho era um pouco complicado, mas com o passar do tempo as coisas foram se encaixando. E se você também, que está aí me assistindo, sente essa vontade de estudar um pouco mais sobre a bruxaria, de entrar na bruxaria natural, eu só te digo, vai, começa de alguma forma, porque a bruxaria natural é muito livre. Tu pode colocar na tua vida o que você quiser, o que você julga que seja bom pra você. Não tem uma receita pronta de que, ó, você tem que fazer isso, 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 você vai ser uma bruxa. Não existe isso. Você vai começar com o que você tem, estudando o que te faz bem e incorporando na sua vida o que você julga que seja necessário pra você. Então é esse o meu conselho pra vocês. Só comecem de alguma forma. Esse é o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. E eu vou começar a postar muito mais vídeos aqui explicativos também, algumas dicas. E eu espero que realmente que vocês tenham gostado e que se vocês quiserem me acompanhar por aqui, serão todos muito bem-vindos. Um beijo e até o próximo vídeo.